Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Como vocês já sabem, eu me chamo Elias Lino e sou o professor de filosofia de vocês. E hoje eu gostaria de falar a respeito das críticas ao Estado do século XIX. E se elas são ainda atuais hoje no século XXI. Pois muito bem, se você gosta de falar mal da política de modo geral e especificamente do Estado, saiba que você deve a esses pensadores do século XIX, porque essa moda começou no século XIX, de modo sistemático, filosófico. No caso, com Marx, Karl Marx é um autor que todo mundo que estuda humanas vai passar por ele, falando bem ou falando mal, vai ter que passar por ele. E também com o movimento anarquista, e que aqui a gente vai utilizar um pensador francês chamado Proudhon e outro pensador russo chamado Bakunin. Enfim, quais eram essas críticas? As críticas eram que esse Estado, o Estado do século XIX, Marx dizia que era um Estado burguês, que defendia apenas os interesses de uma classe. Essa classe era a classe burguesa, que a gente pode traduzir hoje, de modo muito simplificadamente, a gente pode traduzir por patrões, defendia os interesses dos ricos e não do povo, dos pobres. E aqui vai uma verdade universal, a maioria das pessoas em todos os tempos serão pobres, ok? Então a maioria sempre é pobre. Se você quer uma democracia de verdade, essa democracia de verdade ela tem que respeitar os interesses dos pobres e não dos ricos. Então, se a gente chega nesse conceito de que democracia respeita os interesses dos pobres, que são a maioria, pouquíssimos estados hoje do século XXI são de fato democracias. Lembre-se daquela definição muito simples de democracia, Demo, povo, cracia, poder. Então, poder do povo. Então, a maioria do povo em todas as nações são pobres, ok? Então, uma democracia verdadeira seria o poder na mão dos pobres. Então, nesse sentido, dando uma reviravolta em todo o conceito, quem defende a democracia de verdade é Marx, quando ele defendia a ditadura do proletariado. Proletariado, ou proletário, é outro nome para pobre, trabalhador, ok? Então, ele dizia que esse Estado, no século XIX, ele defendia os interesses apenas dos burgueses, dos ricos, em detrimento dos pobres. Portanto, era um sistema de exploração dos homens pelos homens. Uns seres humanos, numa classe mais abastada, explorava os outros seres humanos da classe menos abastada. E isso gerava uma luta de classes. Ele dizia que interesses entre pobres e ricos nunca iam coincidir, sempre seriam distintos. Aí você pode concordar ou discordar, concordar plenamente ou parcialmente, ou discordar plenamente ou parcialmente. Então ele dizia que esse Estado ele teria que ser superado. Ou seja, a maioria das pessoas, que eram os pobres, os proletariados, eles seriam tão explorados, mas tão explorados que chegaria um tempo em que eles não aguentariam mais, não suportariam, e faria uma revolução. E aí, nessa revolução, eles tomariam o poder, e essa revolução seria violenta, não seria uma revolução pacífica, seria violenta. Então, através dessa revolução, eles tomariam o poder, e aí, de fato, teria uma ditadura do proletariado, e que Marx chama isso de democracia, já que seria o Estado, o Estado político, seria em favor da maioria, dos pobres. Aí a gente chega alguns conceitos que são de difícil definição, dado que há muita confusão até nos meios supostamente esclarecidos, que é o que é socialismo e o que é comunismo, ok? Então, o socialismo seria esse primeiro momento da revolução. Os proletários, o proletariado, os pobres, tomariam o poder. E aí eles constituiriam o Estado. O Estado é uma instância de poder, uma instância política de poder. Então eles constituiriam o Estado. Esse Estado seria um Estado socialista, ou seja, não haveria mais classes, não haveria mais luta de classes, porque a classe burguesa seria extirpada, acabaria, e ficaria uma única classe, que era a classe dos trabalhadores. Então não haveria mais classe, todos seriam trabalhadores, e haveria a burocracia estatal, os trabalhadores e o Estado. Só que esse Estado trabalharia em função dos pobres, dos trabalhadores. Então seria um Estado socialista. Não teria mais classe, mas ainda teria o Estado, e não teria mais propriedade privada, porque o que sustentava a classe burguesa
era a propriedade privada. Os burgueses tinham as propriedades privadas e os trabalhadores nada. Então, os trabalhadores tinham que vender a sua força vital, né, o seu trabalho, para esses burgueses, que pagariam um salário. E, claro, esse salário sempre o mínimo possível, né? Sempre o mínimo possível, né? Ainda hoje a gente vê todas as reformas, elas são em função de diminuir o máximo possível a remuneração dos trabalhadores e aumentar os lucros dos patrões. Nesse sentido, a crítica marxista do século XIX ainda vale hoje para o século XXI. Mas, enfim, então, nesse Estado existiria ainda, né, não existiria mais classes nem propriedade privada, mas existiria o Estado ainda. Aí, num segundo momento, chegaria-se no comunismo. Esse Estado, né, ele educaria, né, a sociedade ao ponto de que ela pudesse viver sem uma instância de poder, né, sem Estado, sem polícia, pudesse viver sem explorar outro ser humano, sem ter ameaça de punição. Então, esse Estado socialista ele trabalharia, né, para chegar ao comunismo. Ele trabalharia para ele se extinguir, para ele acabar. Então, no comunismo não existiria mais Estado, não existiria mais propriedade privada, não existiria mais classes e não existiria mais Estado. Só existiria os seres humanos organizados, né, e educados o suficiente para não explorarem uns aos outros. E aí por isso comunismo, todo mundo comum, todo mundo igual. Qual é a crítica que alguns fazem e eu inclusive faço? Isso não é possível, pelo menos para mim. Eu não acho que a sociedade seja capaz, né, pelo menos por enquanto, de viver em comunidade sem ter sistemas políticos instituídos. Tipo Estado, tipo sistema jurídico, tipo polícia. Eu não acredito que o ser humano consiga viver em comunidade, sobretudo sociedades complexas, né? Tipo Brasil, mais de 200 milhões de pessoas, muitos interesses distintos, né? uns dos outros. Você pode viver em comunidade assim, pequenininha, né? Tipo comunidade hippie, comunidade quilombola, comunidades indígenas que são pequenas e aí todo mundo se conhece, tem um sistema de parentesco, né? E aí dá para viver ok. Agora, em sociedades complexas, né, de muita gente, eu acho praticamente impossível você viver em comunismo. Não dá, pelo menos essa é a minha percepção, apesar de concordar com várias das críticas marxistas e concordar com vários dos conceitos marxianos, mas eu não acredito nesse comunismo, ok? Que o comunismo seria possível para sociedades complexas. Aí qual é a diferença, né? Que entre marxistas e entre marxistas e os anarquistas. O movimento anarquista ele começa no século XIX também, no chão da fábrica, né? São trabalhadores sindicalizados reivindicando direitos na prática, né? Então esses comunistas, esses anarquistas, eles acreditavam que não tinha que ter essa gradação da revolução, né? Primeiro um Estado socialista e depois uma sociedade comunista, sem Estado, sem propriedade privada e sem classes. Os anarquistas diziam: todo o Estado é uma forma de opressão, ele oprime, ele retira liberdades das pessoas. Então, a revolução tem que ser imediata e o Estado tem que ser derrubado de imediato. Não tem que ter gradação, não, né? O Estado tem que ser derrubado imediatamente, porque ele oprime, ele retira as liberdades dos seres humanos. Obviamente, a liberdade dos anarquistas é diferente da liberdade liberal, né? A liberdade burguesa. Para eles, a liberdade ela não é individual. Para eles, a liberdade ela é coletiva. Você constrói a sua liberdade coletivamente entre os seus pares, entre os iguais. Se eu faço parte de um grupo e naquele grupo tem alguém que não é livre, eu também não sou. Eu só sou livre em coletividade. Isso faz sentido, já dado que esse é um movimento que nasce nos sindicatos de trabalhadores. Então, os sindicatos de trabalhadores já são grupos coletivos, né, que têm interesses em comum e quando conseguem esses interesses comuns, aumentam o seu grau de liberdade. Vai dizer que quando você tem um salário de X e aí você reivindica no sindicato um salário de 2X, quando você ganha 2X, para todo mundo, aumenta o seu grau de liberdade. Né? Dado que você pode ter a liberdade, ao invés de comer ovo, você vai ter a liberdade de comer ovo ou carne, e aí você decide. Quando você só tem a liberdade de comer ovo, você não é liberdade, é prisão, ok? Então, com relação, atual essas críticas?
Basta se perguntar. Hoje, século XXI, todas as reformas políticas que são implementadas, elas são para facilitar a vida dos pobres ou para melhorar a vida dos ricos? Se a resposta for facilitar a vida dos pobres, não faz mais nenhum sentido as críticas, né, marxistas e nem anarquistas. Porém, se a resposta for todas as reformas políticas e econômicas são para facilitar a vida dos mais ricos, então ainda faz todo sentido as críticas marxistas e anarquistas, ok? Então, é isso, né? Eu fico por aqui. Esse conteúdo vai estar no livro de vocês entre as páginas 216 e 221. Lembrem-se, né? A fonte primária de pesquisa é o livro. Então, vejam o vídeo e comparem com o livro e respondam o questionário. Eu espero que todos estejam bem e eu fico por aqui. Até mais.